Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre política e espiritualidade, tá? Eu fiz um vídeo, coloquei aí ontem, mas a gente precisa falar mais sobre o tema, porque eu sei que muita gente não entendeu, é difícil entender mesmo, sabe? Eu sei o quanto é espinhoso para mim ter que falar isso aí para vocês. Gente, olha, seria muito mais fácil para mim. Eu tenho anos de estudo dentro do Espiritismo. Eu li quase todos os livros do Chico, sabe? E isso eu não estou falando arrotando conhecimento, não, porque a maioria do que eu li eu já até esqueci. Mas eu estou falando para vocês que seria muito mais fácil eu estudar um pouquinho mais a doutrina, assim, lembrar, relembrar, ficar relendo os livros que eu já li e trazer para vocês como um papagaio tudo que está lá dentro dos livros repetindo. Mas não é essa a minha missão. Não foi esse o compromisso com a galera que está aqui do meu lado, sabe? O meu compromisso é como outras pessoas que eu estou vendo aí pela internet brotando também, não só aqui no nosso país, mas lá fora também. Eu até cito alguns, se vocês quiserem, pessoas que estão trazendo conceitos novos. Nós temos Matias de Stefano, nós temos o Nassim Haramein, e aqui no nosso país também tem algumas pessoas que estão trazendo conceitos novos e que é importante a gente abrir os nossos horizontes, sabe? É lógico que a doutrina espírita é maravilhosa, ela trouxe muitos conceitos. Volto a falar, gente, a doutrina espírita foi 1850 e pouco, sei lá, que Kardec começou a trazer os livros pra gente. Muita coisa não podia ser dito naquela época. Depois veio o Chico Xavier. Olha, os melhores livros do Chico, eu tô aqui, que eu tô relendo Mecanismos da Mediunidade. Eu acho legal, esse livro aqui é fantástico. Se vocês querem entender de vibração, frequência, isso aqui foi o primórdio da física quântica, escrito por Valdo Vieira e Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, tá? Mas os livros que o Valdo Vieira participou na psicografia, eles são fantásticos, porque o Valdo, ele tinha um perfil um pouco mais, vamos dizer, científico, menos religioso que o Chico, então ele conseguia canalizar com mais facilidade, passando pelo filtro dele, as informações que a gente está falando de 50 anos. Esse livro aqui, nem sei quando ele foi editado pela primeira vez. Talvez uns 50, 60 anos atrás. Uns 50 com certeza. E a gente está falando, acho que foi de 1960 e pouco o mecanismo, se não me engano, tá? Mas a gente, mesmo que eu tenha errado um pouquinho a data aí, a gente está falando de conceitos de física quântica que o Valdo já trazia aqui junto com o Chico. Então, só que muita coisa aqui, o próprio Valdo, depois ele se afastou do Chico um pouquinho para que ele pudesse trazer mais informações que o próprio movimento espírita começou a brecar, o Valdo. Por isso ele enveredou na projeciologia e criou um caminho próprio para ele, que ele pudesse falar da espiritualidade, falar da existência de um outro plano dentro da linguagem, dentro da forma como ele via, né? Então, por isso ele se afastou do espiritismo. Mas nem por isso ele derrubou o que estava dentro dos livros espíritas. Ele não quis brigar com o espiritismo, como eu também não quero brigar. Mas eu quero que vocês entendam que muitos dos conceitos que eu trago, as pessoas às vezes retrucam e falam, porque não é isso, porque fulano falou, Divaldo, não sei quem, não sei o que lá, cita, rota os espíritas todos, tira lá do túmulo quem até já morreu, ou ressuscita em livros. E não é essa a minha proposta. Então não adianta você vir falar que no livro tal está escrito diferente, porque quem escreveu aquele livro foi outra essência, foi outra consciência diferente da minha, que muitas vezes recebeu informação de outras essências de espíritos que também são diferentes de mim. Ou alguns até dizem receber informações e não receberam. Estava lá no animismo, eles estavam passando informações que traziam dentro deles e que não podiam nem falar, porque a gente está dentro desse nosso sistema espírita. A gente tem uma respeitabilidade se você falar que foi um espírito que falou para você. Ao passo que se você escreve um livro e você diz que foi você que foi do outro lado lá numa projeção e trouxe a informação, você ainda corre o risco de cair no descrédito de muitos, como eu caio. Mas eu não tenho vergonha. Eu venho aqui e digo, olha, o que eu vi do lado de lá foi isso. Então, dentro de todos esses conceitos, vocês podem falar o que for, que no livro tal não é assim, e eu vou rebater, porque eu vou lá e vejo.
Primeira coisa que a gente tem que rebater e quebrar logo, para quebrar logo o clima, ou agora vocês saem, abandonam o vídeo ou vão continuar até o final. Quebrando o clima. Uma das coisas que é mais incoerente entre essa moçada espírita toda que agora estão começando a aceitar um pouquinho, porque eu acho que até a Mônica de Medeiros trouxe isso, e ela está começando a ser aceita dentro das casas mais conceituadas espíritas, porque até então era difícil de aceitar o trabalho dela. Primeira coisa, a gente acredita em Deus, um ser que ninguém nunca viu, tá? Pouquíssimos, se é que viram, né? A gente acredita por quê? Porque contaram pra gente que ele existe lá atrás, porque a Bíblia trouxe diversas provas de que ele estava fazendo coisas aqui na Terra. O marketing é muito bom, né? Olha quanto tempo vem durando isso. Então, a gente acredita numa coisa que contaram pra gente, tá? A gente vivencia uma experiência espiritual, e todo mundo que vivencia uma vivência espiritual atribui a Deus, a divindade, que muitas vezes não é uma divindade, né? Muitas vezes a gente tem uma egrégora de trabalhadores atrás. Aí tudo bem, a gente acredita, nunca viu, mas falaram pra gente que existe. Isso vem de não sei quantas encarnações lá para trás, desde que a gente veio encarnar nesse planeta, que falaram pra gente que existia Deus, e a gente comprou a ideia, né? Depois vieram os espíritos, que no começo pouquíssimos acreditavam nessa história, alguns tinham medo. Quando começaram a perceber, tem algo realmente diferente, né? Não é possível. Primeiro queimaram muitas, né? As bruxas, coitadas, foram queimadas aí porque sabiam da existência do mundo espiritual. Mas depois que passou todo esse período que a igreja teve que abrir um pouco, né? Depois que passou a Inquisição, e aí começaram a ver, veio o espiritismo mesmo para falar, olha, tem espírito do lado de lá, existe. E aí teve que ter uma respeitabilidade, veio primeiro com o cunho científico de Kardec, para depois passar para aprovação aqui dos brasileiros, que a gente abraçou o espiritismo com emoção, com coração, com religiosidade, misturamos tudo. Mas aí acreditamos, não existe Deus, existe o espírito. Existem os espíritos bons e existem os espíritos ruins. Continuamos dentro daquela crença que a igreja colocou: céu e inferno, diabo e anjo, né? A gente continua no mesmo conceito. Vocês conseguem entender o que tem por trás? É isso que eu quero trazer para vocês. Vocês entenderem o que tem por trás da história toda. Aí foi criado, meu ouvido tá pitando, aí foi criado, mas agora, a gente quando fala de alienígenas, até mesmo para os espíritas que acreditam em Deus que nunca viram, que acreditam nos espíritos porque alguns já começaram a ver, ou então homens que têm uma respeitabilidade começaram a falar, tipo os espíritas famosos vieram e eles acreditaram, mas quando a gente fala na existência de alienígena, pipoca. Diz isso é maluquice. Por quê? Porque eu nunca vi, porque tem muita fantasia em cima. Oi? Não tem fantasia nas histórias de Deus? Não tem fantasia nas histórias dos espíritos também? Não é possível que as pessoas não enxerguem isso. Então, se a gente está falando de alienígenas, se a gente está falando de espiritualidade no geral, a gente tem que colocar os nossos irmãozinhos do espaço também. Por que não? Que preconceito, né? Dá para alcançar? Então, diante disso, eu quero que vocês entendam que em momento algum eu estou dizendo que Deus não existe, que os espíritos não existem e que os alienígenas não existem. Pelo contrário, eu estou falando que todos existem. Todos, sendo que Deus é uma força suprema que está operando no cosmos, no universo, emitindo, é como se ele estivesse soprando consciências, emitindo, colocando, criando centelhas divinas, que a gente chama de centelhas divinas, princípios inteligentes, princípios mônadas, como vocês queiram chamar, que cada um tem um nome para isso, tá? Isso é Deus, a força toda poderosa, que eu nas minhas andanças comecei a entender quando os espíritos que vamos dizer, mais sutilizados, a gente usa a palavra superior, começaram a me orientar, eles se referiam a essa fonte. Nunca ninguém viu Deus, tá? Mas todo mundo, unanimemente, todo mundo se refere a essa força. Beleza, Deus está lá, essa força. Quando eu digo que Deus não está nem aí para o que a gente está fazendo, porque realmente essa força ela não está tomando conta, sabe por quê? Porque ela cria
as centelhas divinas, os princípios inteligentes, e a gente vaga pelo espaço, aí sim começam as nossas experiências, vamos sendo atraídos, vamos sendo repelidos, vamos sendo unidos, e a gente começa a nossa caminhada como essência. Vamos passar por diversos planetas, por diversas experiências, vamos encarnar e reencarnar em diversos tipos de corpos, em diversos tipos de raça. É assim que funciona. Princípio inteligente que foi emanado e que vem criando essas experiências. Mas essa força toda poderosa, embora nós tenhamos dela dentro do nosso DNA, da nossa constituição como essência, que ela está lá, a gente foi criada pelo Todo-Poderoso. Então, por isso que falam que o todo está em nós. E é verdade. Se existe essa fonte criadora que nos criou, é óbvio que a gente tem parte dessa fonte dentro de nós. Mas agregada a essa força, essa partezinha da força, nós temos toda a nossa bagagem de conhecimentos, de vivência, porque nós passamos por diversas experiências nesse universo imenso aí, que está aí fora. Então, quando eu falo, Deus não tem nada a ver com isso, é que ele não tem. Ele não tem. Aquela ideia de Deus onipotente, onipresente, onisciente, era uma forma de controle de massa. Chorou, ficou triste tendo essa informação, sinto muito, mas é preciso que a gente fale a verdade. Isso foi criado pela igreja, por quem ditou a Bíblia, para que a gente fosse controlado, a gente tivesse temor de uma força que está vendo tudo que a gente está fazendo. Sabe por quê? Porque somos infantis. E até hoje, isso não funciona com a gente. É um sistema falho que funcionou com alguns, mas que daqui para frente também não vai funcionar. E a galera que está por trás disso manipulando sabe que agora está chegando um ponto na humanidade que isso não funciona mais. Porque no momento que você sai e você vê o que é de fato a espiritualidade, o que é uma outra dimensão, que é a continuação daqui, o que tem do lado de lá, você percebe que essa força não está tomando conta de você. Aí você tem dois caminhos. E aonde a espiritualidade melhorzinha fica preocupada, porque ou você se torna muito rebelde, se junta àqueles que não têm pensamentos altruístas, e quando você pensa, então Deus não existe, oba, legal, então não tenho mais esse temor. Esse é o perigo da humanidade. Vou sair fazendo tudo porque eu não vou ser punido. Ainda tem consciências encarnadas no nosso planeta e em outros planetas também, que se não tiverem um controle rígido em cima, vão sair fazendo besteira com seus semelhantes. Então, por isso é necessário essa concepção de que nós somos vigiados, olhados e punidos caso a gente faça xixi fora do pinico, sabe? Então, sinto muito te falar isso, se você ainda tem essa concepção, sai agora do vídeo, não assiste mais, diz, heresia e tal, lembra? Manda queimar na fogueira essa louca. Lá, se fosse atrás, eu tenho certeza que muitos tentariam fazer isso comigo, ok? Tá? Olha, a espiritualidade sabe que eu tenho o maior jeitinho, maior paciência para conversar e trazer as informações. Mas é preciso, nesse momento, a gente ser um pouquinho enérgica, porque eu estou falando assim, brandamente, e as pessoas parecem que não estão alcançando. Então, ponto. Então, quando eu falar para vocês espiritualidade, quando a gente se refere à espiritualidade, são seres que estão do lado de lá. Quem são esses seres? Encarnados que desencarnaram, né? Espíritos desencarnados que estavam encarnados aqui na Terra e que desencarnaram e que estão lá trabalhando, operando, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, e eu vou explicar esse bom e ruim mais à frente. Nós temos irmãos alienígenas, irmãos do espaço, irmãos intraterrenos, que de certa forma são também consciências alienígenas que estão aqui no nosso planeta. Nós temos diversos outros níveis de consciências que a gente ainda não pode explicar, seres que trabalham na frequência da luz, que também são consciências mais evoluídas, elementais, nós temos de tudo na espiritualidade. Como se divide essa espiritualidade? Por que eu uso a expressão negativa ou positiva? Porque isso me é passado o tempo todo. Do lado de lá, a galera que anda comigo, ou que eu ando com eles, né? Na verdade, como eles classificam os negativos e os positivos? Os positivos são aqueles que pensam altruisticamente, que está sempre pensando no bem do outro, que não quer fazer coisa que prejudique as pessoas, que muito, mas muito mesmo respeitam o nosso livre-arbítrio, não manipulam, que colocam opções para que a gente possa
crescer através das escolhas, eu tenho uma escolha boa, eu posso fazer isso aqui, que é ruim, que me favorece, mas vai prejudicar outra pessoa, eu posso fazer isso aqui que vai me dar muito mais trabalho, mas vai me favorecer, mas não vai prejudicar ninguém. É isso que eles fazem o tempo todo, porque é assim que a gente cresce, que no momento que eu opto a não prejudicar ninguém, mesmo me dando muito mais trabalho para fazer, eu estou trabalhando com outro nível de processador energético, eu estou trabalhando com outro chakra, estou trabalhando do cardíaco para cima, que começa a pensar no outro, é frequência de pensamento. Então, com essa frequência de pensamento, eu me transformo e automaticamente eu começo a transformar também o mundo e as pessoas que estão ao meu redor, porque a gente reverbera. Aonde você tem um ser que vibra numa frequência mais alta, ele contagia as pessoas que estão ao redor. Outro detalhe para a gente entender. Então, quando a gente fala de espiritualidade boa ou ruim, eu prefiro usar positivo e negativo. Os negativos, eles são egoístas, eles pensam em função deles. Quem são eles? Fundamentalmente por trás consciências alienígenas que sempre estiveram por trás da formação do nosso planeta. Por que o nosso planeta é interessante? Porque nós temos muitos recursos. E outra coisa, eles podem operar conosco, nos manipulando, por quê? Na maioria dos planetas lá fora, ou os mais próximos, todos os indivíduos da raça são semelhantes mesmo, fisicamente principalmente. Eles têm a mesma composição, muda alguma coisa, porque a gente está falando de consciência, quando a gente fala de consciência, fala de livre-arbítrio, de comportamento, então tem algumas alterações ainda, mas fisicamente eles são muito semelhantes. Então os planetas lá fora, eles são globais, não existem fronteiras, gente. Aqui, a espiritualidade negativa, os alienígenas que nos fizeram, que fizeram a miscigenação e que, na verdade, não existe uma raça que veio e disse assim, a gente vai se misturar com a galera. Foram várias raças, porque o nosso planeta foi um planeta de oportunidade, de recursos naturais, abundante. Então, diversas raças, nós temos os pleiadianos, os sírios, os que vieram de Órion, os que vieram não sei de onde, de tudo quanto é lugar, eles tinham tecnologia para identificar que existia um planeta que estava em formação, que tinha uma raça já em desenvolvimento, que poderia ser aperfeiçoada e se tornar um planeta bacana. Só que não foram só os bonzinhos que enxergaram isso. Outros que têm um pensamento mais egoísta também enxergaram e pensaram que, opa, um planeta com vários recursos que a gente pode trazer para o nosso planeta, a gente pode escravizá-los de forma a manipular do jeito, a gente pode fazer experiências biológicas, comportamentais, nós sempre fomos experimentos. Vocês têm alguma dúvida? Né? Nós não somos iguais, por quê? Porque somos mistura de raças. Isso é evidente. Você olha que cada um de nós tem um aspecto diferente, isso favoreceu a divisão em fronteiras. Isso favoreceu que nós ficássemos divididos, porque sendo divididos é muito mais fácil de você dominar. É muito mais fácil você manipular os grupos quando eles não se unem. Se a gente tivesse unido desde o começo como raça, dificilmente nós seríamos manipulados. Você vê a dificuldade que é hoje da gente passar o conhecimento, como as pessoas ainda têm resistência. E nós fomos muito fracionados para que isso realmente acontecesse, até em termos de religião. Você vê, cada um tem uma religião, cada um adora um Deus diferente, que no fundo tem tudo por trás a mesma temática, tá? O Deus pode mudar, mas é sempre um Deus punitivo, ou um Deus que está tomando conta do que você está fazendo, um Deus que está ali. O sistema é o mesmo. Só muda os personagens, muda a linguagem para falar com quem eles sabiam, quais eram as raças que estavam ali sendo misturadas e qual tipo de linguagem, o que tem na ancestralidade dessas essências, como a gente vai manipular, como a gente vai falar. Então, gente, acordem, por favor. A gente está na época de acordar, a gente está em período de transição agora, naturalmente o planeta alterando o padrão vibracional, está alterando o nosso padrão. E por isso que muita gente está acordando, porque está despertando a nossa percepção de forma diferente. Os nossos órgãos estão começando a captar ondas que até então nós não captávamos. Ondas, frequências.
cores, sons, que alguns animais já captavam e nós não, e agora a gente está começando a captar. E eles sabem disso. No momento que a humanidade começar a captar, a gente vai vê-los. Quem está por trás da cortina? Alguns de nós já conseguem ver através da projeção astral. Quando a gente sai em corpo astral e consegue olhar do lado de lá, você vê a realidade. Fica difícil acreditar no que nos contam, porque a gente vai lá e vê. Fica difícil você acreditar totalmente numa Bíblia que foi manipulada por papas. Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida que o que está na Bíblia foi colocado de acordo com a conveniência de cada papa? Oi, é possível que em plena época de informação a gente ainda tem essa coisa que ali é a palavra de Deus que está ali. Deus veio e determinou aquilo ali que fosse. Tem inconveniência, gente. Tem muito oportunismo na jogada. Preciso que a gente acorde para isso. E não que derrube, algumas leis foram importantes e foram interessantes dentro do nosso processo como humanidade, dentro da nossa infantilidade, dentro da nossa imaturidade. E quando diziam que era Deus que estava, na verdade, eram consciências mais sábias, irmãos do espaço, que vieram também de planetas mais evoluídos, mais altruístas, sim. Tem muita coisa ali na Bíblia que é bacana. Foram mensagens que eles trouxeram dentro dessa roupagem do Deus, para que a gente até então entendesse. Você vê como era preciso falar carruagens de fogo, eram naves espaciais. Você acha que naquela época Moisés visse aquele... Ninguém ia entender nada, ia sair correndo, ia ter medo. A gente não tinha capacidade de compreensão. Ainda hoje, eles precisam se camuflar, porque senão a gente vai mandar uma bomba para eles dizendo que eles são inimigos. Ou a gente vai se esconder todo mundo vai ter medo. A gente ainda está nessa fase da ignorância da humanidade. É preciso que vocês acordem. Quando a gente fala de evolução, não tem como falar de evolução se a gente não se libertar desses velhos conceitos. E aí, quando a gente vai para o plano espiritual e aí diz, mas eu sou espírita, eu acredito que está lá, que tem sempre alguém tomando conta pela gente. Não é assim. É como aqui. A gente precisa desenvolver laços de amizade. Existem equipes espirituais, sim, boas, da galera positiva, que trabalha muito para ajudar a gente aqui embaixo, do mesmo jeito que a gente tem equipes de socorro aqui embaixo. ONGs que trabalham pelo coração para ajudar, lá é do mesmo jeito. Então existem equipes nos socorrendo, mas a gente precisa ter ciência do que é para se conectar corretamente com eles. Não adianta, é como um celular, não adianta você querer chamar o corpo de bombeiro se você não souber que tem que ligar 193. Como é que você vai se conectar com ele? Você vai ligar 190, vai ver a polícia, você vai ligar... Então é preciso você entender como funciona para que você possa estabelecer essa conexão correta e ser ajudado nesse período de transição. Quando eu falei da questão da política, é outro problema sério. O que acontece com a política? Gente... Do lado de lá, nós temos esses grupos de irmãos alienígenas que sempre manipularam o nosso planeta, que não são só alienígenas, eles já têm ajuda de humanos que vieram para cá ou que se misturaram, eram híbridos e tinham também consciências que já passaram por diversas encarnações aqui, já foram tão manipulados por eles que pensam da mesma forma que eles, então são dirigentes, são líderes de equipes espirituais do mesmo jeito que a gente tem na galera boa, tá? É assim que vai formando. Essas equipes, a questão política do nosso planeta foi criada pela galera egoísta, que pela nossa primitividade, pela nossa ignorância e por sermos híbridos, a maioria de nós, pouquíssimos, são de linhagem pura, que veio realmente de um outro planeta puro, sem se misturar com a raça que tinha aqui na Terra, e vem na primeira encarnação e aí está totalmente puro. É difícil encontrar um ser desse, tá? Algumas crianças estão até chegando aqui e a gente vê a alta taxa de autismo. É difícil fazer essa acoplagem no nosso corpo físico pela primeira vez. Então, alguns autistas vieram puros, mas já passaram por uma experiência humana e vão voltar numa próxima. Citei o autismo, mas existem até outros tipos de
de comportamento que é só dificuldade mesmo da acoplagem dessa essência no nosso cérebro físico. Então a maioria de nós é misturado. A maioria de nós já passou por diversas experiências aqui e foi misturado com outras raças. Mas existem alguns que eles vieram de uma raça e se perpetuaram aqui como um clã, que só ficou entre as raças, embora já tivesse raças da Terra, mas sempre se misturando entre a própria raça ali, que é para poder fazer a transformação, alavancar o planeta, e isso foi criado para poder neutralizar a força daqueles irmãos alienígenas que têm as ideias egoístas. Só que isso foi feito só de uns tempos para cá, principalmente depois da Inquisição, quando os nossos irmãos positivos perceberam que muitos dos guerreiros que vieram aqui para alavancar estavam sendo destruídos e dentro, lógico, da revolta toda. Você imagina, na época da Inquisição, aquelas pessoas todas que passaram por aquilo, elas se perderam-se na sua essência, porque quando elas reencarnaram com a dor do que haviam passado, muitas se vingaram, entraram na frequência do egoísmo, dos tais chakras básicos também. Então, quando a espiritualidade boa percebeu que estava perdendo muitos guerreiros, eles começaram a mandar levas para cá, que viessem direto do lado de outros planetas, que tinham uma concepção altruísta melhor, para tentar trazer uma concepção melhor para o nosso planeta, para tentar dominar essa galera que vinha se espalhando e tomou conta. Toda a questão de política, de território, de você demarcar território, de fronteira, de nacionalismo, isso são concepções, são ideias da galera negativa, da galera egoísta. Podem pipocar à vontade. Não existe política boa, espiritualidade boa, não tem. O que tem por trás de todo o conceito político, de território, de nação, de guerra, de defender território, de tudo isso, é uma galera que a gente chama de negativa, que é uma galera que trabalha com o egoísmo, olhando para si próprio, é a minha nação, é o meu bem-estar, é o meu candidato. Você pode ver uma coisa, quer ver? Essa questão da política mesmo. As pessoas não querem escolher um candidato e ficar quieto. Que é assim que funciona no passo seguinte, nos planetas que ainda têm concepção política, mas que já estão um pouquinho mais evoluídos. Como acontece? As pessoas, primeiro que a questão do voto obrigatório, gente, isso aí é tudo manipulação. Há de convir, tá? Isso aí é manipulação. Obrigar a votar já é manipulação. Lembra que eu falei do livre-arbítrio? Galera positiva não obriga ninguém a nada. Então já é o primeiro ponto. Tudo que está por trás de te obrigar a fazer alguma coisa, galera positiva, com certeza, ou galera negativa, com certeza. Certeza, tá? E aí, na cabeça de vocês, eu não quero que vocês construam galera negativa é demônio e galera positiva é anjo. Não é assim também. É egoísmo e altruísmo, se é que vocês conseguem alcançar. Então, dentro desse sistema de escolha, o que acontece nos planetas, nos mundos mais evoluídos? Eu quero, se ainda existe isso de você escolher um candidato ou outro para ter uma liderança dentro dos trabalhos que são efetuados. O que eu vou escolher? Um candidato que me faz bem, que eu tô bem eu gostei do trabalho dele, eu vi que ele fez um trabalho legal, ou que ele fez um trabalho bacana pelas outras pessoas, eu vou escolher, eu vou lá e vou votar. E eu vou respeitar o meu irmão se ele achar que o outro candidato fez coisa bacana. Sabe por quê? Porque para mim, de repente, aquela pessoa pode ter me beneficiado, mas não beneficiou o outro. Isso é entendimento, é crescimento, é maturidade, é evolução. Sabe? E o que a gente vê aqui não é isso. O que a gente vê? Mas isso é porque vocês são frutos dessa manipulação, que criam essa competição, essa rivalidade, porque é muito mais fácil governar onde tem separação. Então eles criam essa imagem que você tem que escolher o que é bom para você e você ainda tem que impor, fazer com que o outro aceite aquilo que é bom para você.
Olha a falta aí de altruísmo, isso é egoísmo puro, gente, egoísmo puro. Por mais que você acredite que o outro candidato é safado, é isso, é aquilo, para você. Você tem que respeitar a consciência do outro, de repente para o outro não é. Quando eu falo de política e eu digo que eu me abstenho, é porque, para mim, olha, no alto dos meus 54 anos, aqui dentro do meu país, eu já passei por diversos sistemas governamentais. A gente já passou por ditadura, de esquerda, de direita. Nunca me faltou nada. Seja quem for o governante, dentro da minha trajetória, nunca me faltou nada. Meu pai sempre teve emprego, depois meu companheiro sempre teve emprego. Olha que a gente passou pelo Collor, hein? Ele tirou todo o dinheiro da noite para o dia e não nos faltou nada, nada, sabe? Não importou quem estava lá no poder, nunca passamos aperto, nunca tivemos dificuldade, sempre trabalhamos para conquistar as coisas, sempre foi conquistado aquilo que a gente tinha necessidade de ter, sabe por quê? Pela conexão com a galera do lado de lá. Então, para mim, o que eu penso, tanto faz. Quem tiver de um lado ou tiver do outro, para mim tá bom. É um pensamento ainda egoísta. Por quê? Porque eu tô num planeta ainda egoísta. É assim que a gente funciona. Mas, ao mesmo tempo que é egoísta, se torna pensando no todo, porque eu não tô querendo convencer ninguém a pensar dessa forma. É um pensamento meu. Então, eu respeito qualquer um que entre no governo, seja um, seja outro, lá quem for, para mim tá legal, porque eu tenho certeza dessa conexão. E aí, quando eu tento falar para vocês, trazer para vocês o que está por trás, é para que vocês entendam também que é assim que funciona. É assim que funciona. E quando a gente tem essa concepção, quando a gente tem essa visão, você vai vendo que as escolhas que são feitas, se você tem um líder que é mau líder e que não vê pela coletividade, é porque a maioria vibra daquele jeito e ainda tem necessidade de passar pelas dificuldades que virão para essas pessoas. É tudo crescimento, gente. A gente precisa enxergar de forma que é um crescimento. Se você acredita que o teu candidato, lá que for, o teu líder, né, dentro do sistema, ele vai trazer coisas boas para a coletividade, você vai votar nele, ponto. Você vai fazer a sua parte. Não adianta tentar convencer o outro, porque o outro está num outro padrão vibracional. Dá para entender? Quando eu falei que eu me abstenho e que é, de certa forma, uma atitude ainda egoísta, porque para que vocês consigam entender toda a proposta de trás, que na verdade, nos sistemas mais evoluídos, é assim que as consciências trabalham, e isso não é visto como egoísta. Eu falei para que vocês possam alcançar. Isso nos mundos mais evoluídos é visto como livre-arbítrio. Eu tenho o direito de exercer, tá bom para mim, tá confortável para mim, eu não quero participar do processo, eu não participo e ponto. Porque eu sei que as pessoas vão passar exatamente aquilo que elas têm necessidade de passar. É assim que funciona, sabe? Eu sei que quebra um pouco o romantismo, aquela ideia, porque eu tenho que lutar. E na maioria das vezes, se você for sincero, você vai ver que você está olhando para o teu próprio umbigo. Tá? Você acaba brigando, por quê? Porque o fulano te deu vantagem de alguma forma e o outro que entrou não deu. Porque no governo de fulano você tinha isso, isso e isso. E aí depois entrou o Beltrano e você não teve. Então você quer brigar porque você acha. Essa coisa de que é para coletividade, isso é muito para inglês ver, tá? A gente tem que acabar com a hipocrisia. Porque ninguém pensa muito em coletividade. Pensar em coletividade é arregaçar as mangas e fazer. É você chegar e fazer, eu preciso fazer, eu preciso ajudar, vou fazer. E não ficar colocando a culpa no governo, que o governo faça. Nos mundos mais evoluídos não é assim. Cada um faz a sua parte com alegria, o que lhe compete fazer, de forma automática. A sociedade, ela se autossustenta. Todo mundo trabalhando, todo mundo tendo as coisas, todo mundo numa questão de igualdade natural. Porque as pessoas pensam realmente mais altruisticamente, sabe? Você pensa de uma forma que eu trabalho, então eu vou pagar melhor. Eu consegui trabalhar esse mês e entrou um dinheiro legal, eu vou recompensar a pessoa que trabalha comigo.
É assim, é natural. Eu não vou esperar que o governo aumente o salário mínimo para eu aumentar o salário da minha funcionária. Poxa, eu estou ganhando bem, é natural. Entende? Isso é que eu falo de você fazer a sua parte. Não é você ficar cobrando, porque não é assim que funciona nos mundos mais evoluídos. Mas isso é difícil, é uma desconstrução, eu sei o quanto é difícil. Você que está ouvindo aí, muita gente fica revoltada, diz, ela não tem consciência de coletividade. É bonito a gente falar, mas é difícil a gente fazer e de repente você que está julgando, você também não faz, eu duvido. São poucos que fazem, são poucos que sabem reconhecer o trabalho de um funcionário, são poucos que aumentam. Tem gente até que diz que estraga o funcionário quando dá a mais do que ele tinha que receber. Então isso é você ter consciência, você perceber que a pessoa está precisando e ajudar mesmo. Eu tenho condição de comprar um remédio, vai lá, compra você. Mas para isso também a gente precisa estar ligado para ouvir quem está ao nosso redor. E dificilmente a gente está pronto para isso. Você estar conectado com a espiritualidade boa faz com que você tenha essa percepção. Não estou falando para me gambar, não, como diz o Saulo, né? Para se gambar. Não estou falando para me gabar, não. É que realmente isso acontece de uma forma natural. A gente é avisado quando você tem condição. Parece que eles escolhem assim, ó, a Mary está podendo ajudar, então aquela pessoa está precisando. Aí cruza o caminho e, tendo olhos para ver e ouvidos para ouvir, eu escuto e ajudo, que dá para eu fazer. Então isso tem que ser uma coisa natural, que vocês façam também, que vocês não fiquem nesse afã de que eu tenho que, porque o sistema é o melhor e querer convencer o outro que é. Tudo bem, é bom para você? Ótimo. Vai lá, faz a sua parte obrigatória, vote, feliz da vida, né? Escolha o seu candidato e ponto. E entenda que se a maioria ganhar não for o seu candidato, é porque a maioria está naquele estágio evolutivo. Isso é entender a espiritualidade. Eu vejo muito espírita de carteirinha aí que já leu todos os livros do Chico, que vomita as palavras do Chico de trás para frente e que não consegue entender isso, que acha que espiritualidade é outra coisa, né? Não tem esse entendimento. Então, eu fico às vezes triste ouvindo as pessoas quando vêm até criticar e eu digo, graças a Deus que eu não estou presa nesses livros, não estou engessada e eu consigo ter essa visão. E o que eu posso falar para vocês? A minha vida é próspera, abundante, dá certo e eu quero que vocês também tenham uma vida assim, sabe? E boa parte da minha vida ser assim é porque eu vou do outro lado e vejo nas projeções. Ninguém me conta. Ninguém me conta, eu não vejo nos livros. Às vezes o que pode acontecer é eu vi uma coisa lá e depois eu vejo um trecho do livro, eu leio um livro e digo, caramba, tá vendo? Essa pessoa também viu a mesma coisa que eu vi, seja quem for. Chico Xavier ou Chico das Couves, que escreveu. Para mim é a mesma importância, ok? Bom, eu acho que eu falei bastante, eu acho que dá para vocês entenderem um pouco como funciona o mecanismo da espiritualidade verdadeira. É tempo da gente realmente procurar isso, não ficar em fantasias de que existe todo um departamento olhando por trás e criam a ilusão de que por trás de alguns candidatos tem uma espiritualidade boa. E os anjos da guarda, toda pessoa que está envolvida em processo de política, ela está sendo manipulada. Sinto muito lhe dizer. Existem políticos bons? Sim, existem, né? Mas só que existe por trás essa consciência, essas consciências negativas que são os manipuladores da política. É lógico que a gente está falando de consciência, então, e de níveis conscienciais. E nós temos as nossas turmas, os nossos guias, os nossos mentores, que vibram e tomam conta de acordo com a nossa sintonia. Então, um político que seja uma pessoa bacana, que não seja corrupto, e que eu acredito que tenham muitos, ele vai fazer uma parte bacana porque ele tem consciências positivas trabalhando com ele, são consciências da positividade, só que eles são positivos trabalhando dentro de um grupo maior, aonde você tem as consciências negativas grandonas lá de trás que tomam conta da política. Difícil alcançar, é porque a gente está sempre no mundo pequenininho, a coisa é muito maior.
A gente tem uma hierarquia enorme por trás disso tudo. E eu tô falando de coisa negativa, de positiva é a mesma coisa. Você acha que no meio da galera positiva não tem aqueles que também ainda vibram egoisticamente? Você quer ver? A gente tem muito anjo da guarda. Eu mesma, eu tenho uma galera muito bacana que trabalha comigo, mas eu tenho consciência, principalmente quem não Umbanda, tá? A gente tem uns guardiões terrenos pra caraca. Não se mete com a gente não, que o bicho pega. Por quê? Eles são positivos, eles estão trabalhando para a força maior positiva, que pensa altruisticamente, mas a gente está falando de consciência. Então a gente está falando de seres que ainda pensam, que têm emoções, que compram briga. Então, dentro da consciência deles, eles estão fazendo um bem. Se alguém comete uma injustiça muito grande comigo, lógico que eu não estou falando de se eu for FDP com alguém, aí é diferente. Mas se eu for uma pessoa super correta e essa pessoa quiser puxar meu tapete por sacanagem dela, por ela dentro de uma injustiça, eu tenho protetores aqui que vão comprar briga. Né? Então, dentro do conceito deles, eles estão o quê? Fazendo um bem, porque foram injustos comigo, agiram de forma injusta. Então, eles vão lá e alguma coisa vão fazer dentro da concepção deles de revanche. É uma concepção egoísta, ainda muito terrena? É. Mas eles são negativos? Não, porque eles trabalham com uma espiritualidade positiva, que quer ajudar, eles estão num processo também de crescimento. Então, do mesmo jeito, existe a negatividade. Você tem consciências que já pensam melhor, já pensam realmente mais altruisticamente em determinados momentos. Então, essas consciências podem ser muito bem guias e mentores de políticos que são bem intencionados, aqueles que fazem um trabalho bacana pela coletividade. É importante que vocês saibam disso, é importante que vocês fiquem cientes. Mas, volto a falar, processo de política, de divisão de território, é sempre uma galera que a gente chama de negativa que está por trás. Porque, no fundo, a gente tem concorrência, rivalidade, briga, movimentos bélicos, disputa de território, disputa de poder. Isso faz parte da galera negativa, simples assim. Então, não tem candidato que seja do bem só. Tira isso da cabeça, tá? Até porque, volto a falar, todo o processo de eleição já está mesmo sendo criado com a galera negativa, porque é uma coisa obrigatória, não respeita nosso livre-arbítrio. Bom, eu espero que vocês consigam entender isso, sabe? Não fiquem brigando aí nos comentários. Se alguém falar alguma coisa, gente, ó, se você entende diferente, faça como eu faço. Entra de um lado e sai do outro. Não interessa, cada um está num estágio. A pessoa ainda não tem condição de entender. Eu estou aqui passando informação para vocês porque é o meu compromisso. Tanto que o vídeo ontem ficou faltando algumas coisas, não, vai lá e fala de novo. Estou aqui falando. Quem quiser ouvir, tá aí. Já falei pra caramba, 40 minutos, depois demoro para mandar. Mas tá tudo bem. Ok? Eu espero que tenha trazido mais conhecimento aí para vocês, que eu não fiquei só repetindo. Eu quero sempre trazer coisas novas. Olha, a gente tá... O que eu tinha de recado? Que eu sempre levo bronca, às vezes, que eu não coloco os recados no final do vídeo. Meu Instagram tá lá aberto, se você quiser me seguir, me ajudar a chegar aos 25 mil, olha só, é um recado legal. Tá lá para chegar aos 25 mil. Falta pouquinho, viu? Já essa semana aí, ou hoje ou amanhã, já deve estar chegando aos 25 mil. E quem quiser conhecer um pouquinho mais de projeção astral, tô com turma aberta para o curso de projeção astral, para que você possa ir do lado de lá, sabe? Eu ajudo, eu falo o que é o processo, para que você possa identificar o que é uma projeção e ir lá ver. Ninguém vai ficar te contando da espiritualidade, não. Você vai ver o que tem do lado de lá. É tempo da gente enxergar, da gente conseguir vivenciar a espiritualidade pelos nossos próprios olhos. Caminhar com as nossas próprias pernas e não ficar repetindo o que as outras pessoas falam, porque cada um está na sua caminhada. O que o outro viu do lado de lá, muitas vezes, não é o que, dentro da sua realidade dimensional, o que você veria. Simples assim, está todo mundo junto, misturado, crescendo. Então é importante. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de projeção astral, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Você clica aí para ter informações sobre o curso, que a gente está formando mais uma turma de projetores do bem, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.